Eu sei o que é passar por dores emocionais. Se eu te dissesse que aquilo que você está buscando em estado de desespero, dinheiro, sucesso, riqueza, fama, no fundo não é realmente o que você quer? Tenho atendido pessoas deprimidas com zero vontade de viver. Falo isso com propriedade, porque já quis isso, só descobri isso após meus 40 anos. Eu estou te poupando e te dando décadas de vida em alguns minutos, poupando de frustrações, coisas indesejadas e dores emocionais. Oi, me chamo Luciane e faço vídeos sobre espiritualidade, compartilhando a minha experiência, vivendo seu universo com alegria. Temos o hábito de acharmos que seremos mais felizes se tivermos mais dinheiro. Não que ele não seja necessário. Mais riqueza, não que seja ruim ter riqueza financeira, mas para que esperar ter tudo isso para sentir felicidade? Felicidade é independente de você ter coisas. Já tive lá e admitir isso para si mesmo é mais difícil ainda. Desde criança, eu tinha pensamentos de ter coisas grandes na vida. E por ser criança, era natural. Hoje eu entendo que era verdadeiro. Eu tive infância e fui uma criança amada pelos meus pais. Depois fui crescendo, passando por todas as etapas da vida, adolescência, juventude, não deixei de ter os mesmos pensamentos. E a maturidade estava avançando naquela performance que eu entendia. Só que a vida foi se desenrolando e as decepções começaram a aparecer. E vemos isso como normal e não era bom sentir esses sentimentos. Ao mesmo tempo, eu pensava, não quero isso para minha vida. Já era sinal aparecendo e como muitas pessoas, eu vinha de um profundo sentimento de indignidade. Sabe, como muitas pessoas, eu me sentia como um nada para aquela época, sem esperança, sem expectativa de vida nenhuma. Em parte da minha vida, até um certo momento da vida adulta, as pessoas me viam como sonhadora, arrogante e diziam que eu tinha uma mania de grandeza, porque eu queria ser melhor que os outros. E isso, no fundo, me deixava sentir que eu era indigna e não merecedora das coisas que eu queria e buscava para mim. E ao mesmo tempo, algo maior em mim não deixou eu desistir, mudar o que eu sentia e queria para a minha vida. Então, eu sempre voltava lá, pensava comigo mesmo, com a minha mente de criança. As pessoas vão gostar de mim, a vida vai dar certo e eu me sentirei feliz. Isso eu vivi grande parte da minha vida, persegui esta vontade de me sentir assim e nunca deixei de pensar nas coisas boas e maravilhosas que eu queria para a minha vida. Mas este sonho, por anos, só foi se diluindo e inúmeras rejeições foram aparecendo. Mesmo assim, não mudei meu jeito de ser e como eu queria uma vida diferente do que eu tinha, e pensando que o próximo capítulo seria melhor e me faria sentir completa. Mas aqui estou hoje, o que aprendi com isso? Eu sou merecedora agora. Você é merecedor agora. Eu sou digna agora. Você é digno agora. Somos merecedores justamente porque existimos. Já ouvimos falar de tantas histórias de pessoas que são famosas, que conquistaram isso ou aquilo, mas que sentiam um vazio por dentro. Por quê? Porque estavam buscando a coisa errada no lugar errado. Na verdade, muitas dessas pessoas não estavam buscando coisas materiais, mas sim estavam buscando amor, leveza, alegria e validação, que eles poderiam ter se dado o tempo todo, coisas que eu poderia ter me dado o tempo todo. Outro exemplo que eu cito aqui sobre a minha vida é que eu pensava que ninguém me amaria como eu era, por sentir e querer coisas diferentes do que eu já tinha. E naquele momento era impossível de ter aquilo que eu queria, a menos que eu fosse como eles.
Lembro que isso refletia muito em meus relacionamentos e a maioria não dava certo. Eu pensava que era porque eu não tinha ou fazia algo o suficiente para ser aceita ou em se encaixar em algo deles, em ser como eles, fazer o que eles faziam, pensar como eles pensavam. Então, essas coisas se refletindo nos meus pensamentos, na minha vida, que até hoje eu não deixei de ser o que eu sou desde o tempo de criança. Eu fui evoluindo, a vida foi mostrando as coisas, eu fui vendo como a vida podia mudar e aprendendo, estudando. Hoje estou aqui compartilhando essas experiências com vocês. E essa crença controlava todas as facetas da minha vida. Eu dentro de mim sabia que eu era diferente, mas estava absolutamente obcecada por ter alguém na minha vida. E no mais, dentro de mim sentia que seria possível. E adivinhe, eu hoje casada, 25 anos, vivendo aquilo que eu queria, o que eu sentia lá na minha infância. Hoje com meus filhos e meu marido. E acabou por aí? Claro que não. Hoje entendo o que é o amor. Literalmente, que eu sempre quis. O que acontece quando você se relaciona com você mesmo? Você reconhece o verdadeiro relacionamento. Mesmo eu tendo amor do meu marido e filhos, eu sei que às vezes devo focar mais em mim, onde entra o lado egoísta. Para encarar este lado com discernimento, o que realmente eu queria não eram coisas materiais, mas a paz interior, leveza, harmonia, ou seja, amor por mim mesmo, me aprovar, me aceitar profundamente, como eu sou. Não importa como me enxergam, não importa o que pensam de mim e não importa o que vai acontecer. Hoje eu vejo que poderia ter me dado isso há muito tempo, se não fosse a teimosia e os ressentimentos. E também fechado portas que se abriram em certos períodos da minha vida. Deixei passar essas oportunidades justamente por orgulho. Pense nisso. Não importa quantas vezes você perseguiu um objetivo, uma meta e alcançou todas, e se sentiu feliz por alguns instantes e logo partiu para o próximo objetivo ou meta. E com ela vem o sentimento de insatisfação, aquela estúpida vontade de alcançar mais. Como você sabe, eu amo o que faço, compartilhando aqui com vocês minhas mudanças, minhas experiências com o despertar da consciência aqui no YouTube. Mesmo que eu não atingi ainda os 1000 inscritos, não muda nada o que eu amo fazer, porque sei, tudo tem um momento certo para acontecer na vida. Eu iniciei esse canal há muitos anos, sem entender nada, onde me levaria, até porque não entendia nada desta ferramenta. Apenas queria compartilhar a minha expansão de consciência, as minhas mudanças. Se você for lá no meu primeiro vídeo, vai ver que foi um teste. E também eu trabalhava em empresa, trabalhava fora. Por isso o canal ficou largado até eu entender o significado para minha vida. Para minha vida de hoje. Eu sei o que é passar por dores emocionais, sem perspectiva de vida, sem noção da grandiosidade de ver e vivenciar o mundo dentro de mim que eu vejo hoje. Estou falando isso porque sei do amor, estou falando de sentir alegria, a verdadeira magia de infinitas possibilidades que temos e podemos alcançar. Tenho atendido pessoas deprimidas com zero vontade de viver. E elas estão desistindo de viver porque não querem viver novas experiências, seja amor, trabalho, novas conquistas e principalmente relutando contra si mesma. E alguns, adivinhem, vêm porque quer mudar sua frequência para ter muito dinheiro. E isso é errado? Claro que não, mas sei que é um sonho. E não vão aproveitar se ganhassem muitos milhões hoje, justamente por não mudar sua mentalidade. No entanto, tenho clientes que vêm com um brilho nos olhos para entender um pouco além da vida material, saber mais sobre si mesmo e como a vida funciona, saber seu universo. Sabe, quando você se empenha nessa jornada, você nunca para de crescer, você se realiza a cada dia
em algum aspecto da sua vida. Eu entendi isso. Eu atendi outra pessoa também que entendia sobre espiritualidade. Conversava com ela e ela pegava os insights no ar. Só que não sabia aplicar para a sua vida, porque dizia que não tinha tempo. E esse é o problema da maioria das pessoas. A preguiça, vencer a preguiça, ter vontade de fazer as coisas e aplicar para a sua vida. E preguiça é um estado de consciência. Pessoas querem. Todos nós temos escolhas. Prioridades é normal, mas por que não priorizar a alegria, a satisfação e ser receptivo e começar de onde você está? Essas pessoas conscientes ou inconscientemente entendem algo crucial na minha visão. Isso quer dizer que sempre estamos evoluindo ou evoluindo. Entender que a vida não para e que não permaneceremos os mesmos. E se você não está crescendo, se você não está aprendendo, não está experienciando, você está fardado a ter a mesma vida de ontem e de ontem. Isso quer dizer que você está morrendo, ficando menor e também diminuindo o seu mundo. Você está em entropia psíquica, está impedindo de se desenvolver. E você tem que olhar para dentro e entender isso. Outro dia, uma pessoa na academia perguntou a minha idade e se espantou quando eu disse que só nesta vida eu tenho 50 anos. E o que eu fazia para não ter rugas? Aí eu olhei para ela e eu disse, não faço nada além do normal, como uma limpeza facial normal, esfoliação de vez em quando, e somente isso. Daí ela disse assim, que inveja dessa pele. Só que na verdade eu sei que não é só isso que eu faço. E não é comprar hidratantes caros ou tomar pílulas. Isso ajuda? Também ajuda. Mas sempre temos que ir além, porque senão sempre vamos permanecer no mesmo. Essa obsessão com a nossa aparência externa também é um dos fatores que não acaba, se você não escolher parar com ela. Você quer saber o que é a verdadeira liberdade? É quando algo que você sentia, que costumava te assustar e hoje não te assusta mais. Quando você consegue destravar bloqueios que te impediam de fazer coisas, como falar em frente de uma câmera, por exemplo, sem que teu coração acelere e dispare aquele frio na barriga, que antes te incomodava e que te bloqueava e não deixava fazer o que você queria. Isso sim é a verdadeira liberdade. E quando você deixa de pensar essas coisas e muda seu foco, e quando você para de pensar o que os outros vão pensar de você, aí você começa a entender a mudança. Coisas desse tipo não te afetam mais. Isso eram só feridas adormecidas que se manifestavam em formas de gatilhos, que hoje olhar para isso é como se nada tivesse acontecido. Isso era profundo, que talvez fossem más na sua percepção, na minha percepção. E claro que sempre irritavam. E essa é a verdadeira liberdade. E quando você consegue se olhar no espelho e ver sua mudança, o envelhecimento para, porque você começou a se aceitar e se amar completamente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Até o próximo vídeo. Gratidão. Namastê.